Bom, vamos a um exemplo aqui de cálculo de preparo de medicação utilizando aí um diurético, a furosemida, no caso de um paciente com um quadro agudo de insuficiência cardíaca. Então, o nosso contexto é o paciente, ele apresenta já insuficiência cardíaca, já diagnosticada, com fração de ejeção reduzida, ou seja, abaixo de 40%, fração de ejeção sistólica, né? Ou seja, a fração, o percentual ejetada a cada sístole frente ao volume total ventricular, né? Então, o normal é próximo de 70%, então esse paciente está aí com uma fração reduzida de ejeção sistólica abaixo de 40%. Isso já é diagnosticado. Ele já vem com tratamento, já há um tempo, né, com uso oral de furosemida, 40 mg dia, mais espironolactona, 25 mg ao dia. A espironolactona aqui é muito interessante, porque além do efeito aditivo diurético, né, ela está, portanto, bloqueando a aldosterona, e a aldosterona ela apresenta um papel importante não só na retenção de sódio e água, o que também afeta o retorno venoso, né, o enchimento cardíaco, mas também a aldosterona ela tem um papel no remodelamento cardíaco na insuficiência cardíaca, né? Há estudos que demonstram que ela está associada, portanto, à fibrose de miócitos, né, e apoptose, né, ou seja, morte celular em nível miocárdico. Então, há uma proteção também de poupadores de potássio, no caso de bloqueadores de aldosterona, né, nesse sentido. Também aqui enalapril, o inibidor da ECA, como nós já vimos em outros vídeos. O inibidor da ECA ele é um protocolo de primeira linha, né, no tratamento da insuficiência, prevenção e tratamento da insuficiência cardíaca, né, e também um beta-bloqueador, no caso metoprolol, 200 mg dia, né, um protetor, portanto, cardíaco, um agente inotrópico, cronotrópico negativo, que diminui, então, a interferência ou a estimulação simpática sobre o miocárdio e também sobre os próprios receptores beta-adrenérgicos renais associados à liberação de renina. Então, esse é um protocolo muito comum, né, que reduz a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, o uso de furosemida, bloqueadores de aldosterona, né, espironolactona no caso, inibidor da ECA e um beta-bloqueador. Então, ele é internado com quadro agudo de insuficiência cardíaca descompensada, apresenta, portanto, dispneia e outros sinais de congestão pulmonar, né, que foram lá aferidos pelo médico, né, como através de ausculta, raio-x torácico. Então, ele está na iminência de um edema agudo de pulmão. Então, foi prescrita uma dose de 80 mg de furosemida IV por infusão rápida em bomba de infusão, numa taxa que deve respeitar, não ultrapassar 4 mg por minuto, né? Então, o próprio fabricante da furosemida indica que não é recomendável a administração por bolos, apesar de a gente ver isso normalmente, a administração por bolos. O pessoal até faz lento bolos, normalmente 1 ml a cada minuto, mas isso não respeita essa taxa mínima de 4 mg por minuto. Então, a melhor forma de administração seria por uma infusão rápida, considerando então essa taxa mínima de 4 mg por minuto. A dose vocês podem ver que é uma dose maior, o dobro da dose que o paciente vinha usando, né? E isso é relativamente também comum, o médico usar uma dose maior para aqueles pacientes que já vêm com o uso de furosemida no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Então foi prescrita a dose de 80 mg nessa taxa, que deve ser respeitada, uma taxa de 4 mg por minuto. A apresentação da furosemida é uma ampola
de 2 ml e, no caso, a concentração de 10 mg por ml, portanto, a ampola terá 20 mg do fármaco. O preparo, então, envolve diluir em soro fisiológico, 0,9%, né, a fim de se obter uma concentração final de 2 mg por ml. Então, o volume vai variar de acordo com o número com a dose ou o número de ampolas a ser usado. Então, lá na unidade onde está ocorrendo esse atendimento, né, o protocolo envolve uma diluição para se obter uma concentração de 2 mg por ml da solução final após diluição com soro fisiológico. É importante a gente salientar que a furosemida ela é estável em pH levemente alcalino, tá? Então não deve ser misturado com outras medicações a fim de ter segurança que o pH estará 7 no mínimo, né? Porque ela pode precipitar em pH mais baixo, ácido, né? Então outra medicação pode alterar esse pH, né? Portanto é importante que ela seja administrada ou diluída, né, de forma isolada. Então, a partir aqui desse contexto, né, eu faço aqui 5 perguntinhas para a gente desenvolver e treinar alguns cálculos associados à administração de medicação. Então, primeiro, quantas ampolas serão usadas para essa dose, 80 mg? Qual o volume total da solução que vai ser preparada? Então, quantos ml aí, nós vamos definir quantas ampolas vão ser usadas e quantos ml de soro fisiológico será usado, né, para se obter uma solução final de 2 mg por ml. Então queremos saber quantos ml será essa solução, qual o volume dessa solução total, dessa solução final preparada, né? Qual o volume a ser infundido por minuto. Então nós temos lá uma solução preparada que vai ser infundida por bomba de infusão, né, e que devemos respeitar então essa taxa de 4 mg por minuto. Então, qual o volume por minuto que vai ser infundido essa solução? E considerando essa taxa, então, que nós vamos definir aqui, né, em quanto tempo a solução será administrada? Em quanto tempo o volume total da solução será administrado? E por fim, considerando que nós temos uma bomba de infusão e que o ajuste dela é em ml por hora, tá? Qual o volume em ml que deve ser infundido por hora para a gente então ajustar a bomba para que seja infundido na velocidade correta. Então vamos lá, vamos fazer esses pequenos cálculos aqui para treinar. Então, quantas ampolas serão usadas? Bom, cada ampola tem 2 ml com 10 mg por ml, essa é a concentração do fármaco na ampola. Portanto, cada ampola tem 20 mg, né, e nós precisamos de uma dose de 80 mg. Portanto, nós vamos utilizar 4 ampolas, né? Eu acho que é intuitivo isso, poderia-se fazer uma regra de 3 aqui. 20 mg está contido em uma ampola, 80 mg será contido em X ampolas, mas, se cada ampola tem 20 mg, se nós precisamos de 80 mg, usaremos, portanto, 4 ampolas. Né? Qual o volume total da solução vai ser preparado? Então, o preparo é diluir em soro fisiológico a fim de se obter uma concentração final, então essa é uma premissa importante que a gente vai respeitar, de 2 mg por ml. Então, dentro dessa solução, né, vai ter uma massa de 80 mg de furosemida que estavam ali nas 4 ampolas que a gente vai diluir. Né? Então, 80 mg, a solução que conterá 80 mg do soluto, numa concentração de 2 mg por ml. Então, existem várias formas de fazer isso, por regra de 3, né? Por exemplo, seria uma das formas mais empregadas, mas eu gosto muito de utilizar a relação de concentração, massa e volume. Né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma concentração que é 2 mg por ml, massa por volume. Então, a concentração é uma variável dependente, né, onde nós temos a relação entre massa de um soluto diluído em um certo volume.
Portanto, né, já que nós queremos aqui saber o volume dessa solução total, que contém esta concentração aqui e esta massa de soluto aqui, nós podemos então dizer que o volume é igual a massa dividido pela concentração, né, isolando aqui a variável volume. Né, passando para o outro lado, vai multiplicar a concentração e a concentração vem para cá, sendo dividido, vem para o outro lado a igualdade. Então o volume, né, sempre a variável que você quer obter, ela tem que estar isolada num dos lados da nossa igualdade. Né? Então o volume é igual a massa dividido pela concentração. A massa que nós temos na solução é de 80 miligramas e a concentração desejada é de 2 miligramas por ml. Portanto, 80 miligramas dividido por 2 miligramas por ml, podemos cortar aqui a unidade de miligramas, vai ficar ml, e é o que nós queremos, o volume, né, em ml. Então, 80 dividido por 2 igual a 40 ml. Então, a resposta é que o volume total da solução preparada terá 40 ml. Portanto, nós vamos usar 4 ampolas, né, cada ampola com 2 ml, ou seja, 8 ml e 32 ml de soro fisiológico, completando, portanto, 32 mais 8, 40 ml da nossa solução, que vai ser colocada, então, administrada em bomba de infusão, na taxa, né, de 4 miligramas por minuto. Então, agora a questão C, qual o volume a ser difundido por minuto? Considerando que a taxa de infusão deve respeitar o mínimo, né, de 4 miligramas por minuto e a concentração que nós temos da solução é de 2 miligramas por ml. De fato, inclusive em pacientes que têm algum nível de insuficiência renal também, né, essa taxa, né, é referido na bibliografia que essa taxa deve ser menor que 2,5 miligramas por minuto. Então é uma coisa importante ser considerada. Então, já que esse paciente aqui não tem um quadro de insuficiência renal também, então a taxa mínima, né, não devemos ultrapassar 4 miligramas por minuto. Bom, então vamos usar a mesma relação, nós queremos saber volume também. Volume é ser infundido por minuto. Então o volume é a massa dividido pela concentração. Qual é a massa que nós vamos administrar? É 4 miligramas a cada minuto. Essa é a massa que vai ser administrada, né? A taxa, a dose por minuto, 4 miligramas por minuto. E a concentração da nossa solução que nós preparamos é 2 miligramas por ml. Então, fazendo essa relação, nós temos 4 miligramas por minuto, dividido pela concentração de 2 miligramas por ml. Né? Podemos cortar aqui miligramas, tá? De forma que as unidades que sobrarão serão ml a cada minuto, né? O volume em ml, no caso que é uma infusão por minuto. Então 4 miligramas por minuto dividido por 2 miligramas por ml, teremos então uma taxa de administração, né, volumétrica no caso, né, um volume de 2 ml a cada minuto que deverão ser administrados. E nessa taxa, em quanto tempo a solução será administrada? Né? Aqueles 40 ml da solução, considerando 2 ml por minuto, então vão ser administrados em 20 minutos. Tá? Isso podemos fazer uma regrinha de 3, nós temos 2 ml em cada minuto, 40 ml em x minutos, ou seja, 20 minutos. Então 20 minutos após o início da administração, tá? Nós vamos então completar a administração da solução, né, de 40 ml. Mas antes disso, ajustar a bomba, porque normalmente as bombas não são ajustadas em ml por minuto, elas são ajustadas em ml por hora. Então, qual será o valor a ser ajustado na bomba para que, né, infunda em 2 ml por minuto, mas, né, ajustar em ml por hora. Então, bom, se nós já sabemos aqui que é 2 ml por minuto, basta multiplicar por 60, por que 60? 60 minutos, né? 1 hora, 60 minutos. Então, nós teremos, então, uma taxa equivalente a 2 ml por minuto é igual a 120 ml
a cada hora, né? Observem que esse valor ml por hora, ele também coincide com, se você estivesse usando um equipo microgotas para regular a infusão, né? ml por hora coincide exatamente com microgotas por minuto, né? Mas essa é uma outra história que inclusive eu tenho vídeos sobre cálculos de gotejamento, né? Que você pode consultar em outro momento. Ok? Então era isso por hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, só escrever que eu vou ter o maior prazer de poder ajudá-los à medida do possível. Tá bom? Grande abraço, até a próxima.